Com a popularidade da série Percy Jackson, eu senti a necessidade de rever os filmes e acompanhar o clássico de Harry Potter também, pois senti que o tema era muito interessante e poderia se relacionar com essas duas sagas, já que em suas culturas, com criaturas místicas e mitológicas, eu preparei um vídeo em onde eu separo algumas das histórias mais interessantes e quis compartilhar algumas informações sobre o ponto de vista mais paleontológico e científico, em que fala sobre as condições de muitos desses contos na antiguidade. Onde é sempre legal reforçar que a cultura das que eu citarei no caso, seja ela romana, grega, persa ou nórdica, enfim, não deve ser desmerecida só pelo motivo de ser apontado alguma inconsistência histórica ou científica, tá bom? Vamos lá. Os povos que criaram e sustentaram essas lendas, na verdade, eles fizeram isso na posição de um acesso de conhecimento e explicações da época, tá? Então eu só queria deixar isso claro. Veja bem, é super interessante, inclusive, explicar que muitas das histórias são repassadas oralmente, e, portanto, sempre que apresentar algumas variações nessas mensagens, você vai ter alguma inconsistência, é normal. Além de serem desenvolvidas em ambientes que, afloram medo no pessoal, claro. Porque, a gente está falando, por exemplo, da Europa. Muitas vezes eles associavam um terrível medo, por exemplo, com os oceanos, que antes de acontecer as navegações dos portugueses e, enfim, os espanhóis, o medo era tanto que justificava lendas como, seres monstros marinhos, enfim, das profundezas, com relatos como, por exemplo, o Kraken, que eu aposto que, se você estivesse no mar de desinformação e com um medo genuíno de você afundar, seja mais do que o suficiente para você associar isso com, uma lula gigante que apareceu enterrada na praia, né, com a maré vindo e trazendo essas criaturas das regiões abissais, por exemplo. Mas fica tranquilo que eu não tô falando que as lulas são mágicas, mas é mais para você ter uma noção de que eles envolviam isso com o que eles acabavam vendo e não sabiam explicar, tá bom? Mas agora eu quero voltar para os filmes e séries que eu comentei. Embora esse último exemplo se encaixe muito bem no Percy Jackson, né, o Mar de Monstros, fica tranquilo porque eu tenho uma surpresa ainda maior para quem gosta da cultura grega. Para quem gosta, já deve ter ouvido falar dos Ciclopes. Aqueles que aparecem no segundo filme do Percy Jackson, por exemplo, eles sempre são retratados como criaturas grandes ou até violentas, e provavelmente por conta do seu contexto histórico. Pois bem, o mito do Ciclope, na visão científica, ou paleontológica, se origina com os crânios de elefantes, onde muitas vezes alguns paleontólogos associam a extinção que aconteceu há mais ou menos uns 8.000 anos atrás dos elefantes anões da Sicília, que é uma região ali perto da Europa, com um forte indício de uma mitologia do Ciclope. Porque, visto que a preservação dos crânios desses animais se assemelha muito com o formato de um homem, né, um crânio humano, com um olho gigante, onde seria na realidade essa posição da cavidade nasal desses animais, visto que a tromba não tem ossos, então ela acaba sendo oca. Além disso, por mais que se trate de elefantes bem pequenos, em comparação ao que temos de exemplos atualmente, isso serviria para explicar uma deformação de tamanho também, né? Já que você encontra ciclopes de vários tamanhos na mitologia. Por isso que os ciclopes podem relacionar tanto os tamanhos grandes a serem associados com violência ou brutalidade, mais uma vez reforçando o medo, contribui muito para essa mitologia e imaginação, né, do povo, e você pode encontrar ciclopes pequenos na mitologia, como por exemplo no filme é retratado. Pois bem, segundo exemplo que eu queria trazer, o próximo se trata dos grifos, que inclusive aparecem em uma excelente representação no Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban. Dito isso, eu falo isso por conta da demonstração que foi um fiel protetor, onde o grifo acaba protegendo várias vezes o Harry Potter, assim como a sua origem se propõe a ser isso, né? Na lenda do grifo, ele seria destacado por, os trabalhadores que apresentavam, né, ali na Rota da Seda, que é uma rota super famosa da antiguidade, eles acabavam idealizando que o grifo seria, na verdade, um protetor do ouro, ok? Embora isso é muito discutido ainda hoje. Mas não foi isso que me chamou a atenção, sinceramente. E sim a sua forma. O grifo é muitas vezes representado, né, como uma ave, metade quadrúpede, ok? E essa mitologia compara com os leões, geralmente, né? E acontece que numa visão mais paleontológica, a própria historiadora Adrienne Mayor, ela fala que o seu mito teria surgido dos fósseis que são encontrados no deserto próximo ali da Ásia, o deserto de Gobi, onde, fazendo uma exploração necessária, eles encontraram vários indivíduos de dinossauros, no caso, o Protoceratops. Os Protoceratops são importantes dinossauros que possuem bico, e isso pode ter sido uma maneira de você confundir os trabalhadores daquela região, que levavam a associar que você tinha um quadrúpede, né, um dinossauro quadrúpede com metade ave, já que ele tinha um bico, dando origem aos grifos nessa Rota da Seda, ok?
Mas nem sempre a paleontologia explica a origem desses contos. E eu queria exemplificar um outro caso, um caso raro, onde a biologia só alimenta o imaginário popular dessas culturas. O meu próximo alvo seria as sereias, muito semelhante com o que o Harry Potter enfrenta em Cálice de Fogo, por exemplo, onde ele retrata ali criaturas meio humanas e meio peixes. Um detalhe muito estranho, inclusive, na qual eu quero abrir um debate mais tarde, ok? Mas, voltando um pouquinho, na história da exploração e colonização das Américas, há muitos registros de navegadores que relatam aparições de sereias em ambientes que geralmente são encontrados peixes-bois. E bom, para você que não está familiarizado com esse animal, eu vou apresentar um pouquinho ele. Eu tenho que comentar que, bom, ele não é um boi e muito menos um peixe. Acontece que esse indivíduo ele pertence a uma ordem de mamíferos que são os sirênios. E esse nome vem, inclusive, de uma familiarização de sereias, né? Ele é relativo às sereias. Afinal, suas aparições chocaram muito os tripulantes, ou navegadores da época, que muitas vezes confundiam as algas que aparecem, né, agregadas ao corpo dos sirênios, com longos cabelos, olha só. Além de terem, é claro, uma cauda, que compõe a mitologia. Mas eu não estou falando que esses animais são mágicos, não. Esses lindos animais, como eu falei, são animais mamíferos, que possuem adaptações nos membros inferiores para que eles possam passar a vida inteira na água. São super inofensivos e eu acho até engraçado e estranho que os colonizadores tenham se assustado com um bicho tão fofinho e descrito eles como até sereias feias, já que eles não se assemelham com o charme que diz na lenda. Por que será, né? Enfim, o mito das sereias teve origem em muitos lugares diferentes, ok? E imagina-se que os navegadores, eles começaram com essa história exatamente para justificar os desvios que aconteciam em uma tripulação e faziam com que eles se perdessem por semanas. Além disso, o professor Anthony Piccolo, é um professor de literatura, ele levanta algumas condições que, bom, seja a precariedade do embarque, como fome, pouca higiene, privação de espaço e de contato humano, isso teria levado a lenda a se caracterizar por sereias como um papel de ideal feminino que desorienta eles, entendeu? Então é basicamente, bom, o tesão estava em alta e aí eles acabaram imaginando coisa. Pelo menos, sabemos que no Harry não teve esse problema, afinal as sereias no filme são feíssimas, até demais, totalmente diferente do que a Disney tentou representar com a Ariel, né? Mas antes de acabar com o vídeo e com o assunto das sereias, eu gostaria de levantar um debate muito estranho. Bom, sempre que você vê a nadadeira caudal de uma sereia, ela é representada com visuais semelhantes a de mamíferos, o que é muito estranho. Ela fica alinhada horizontalmente, caso nunca tenha reparado no comportamento de golfinhos, baleias e os próprios sirênios. Porém, no entanto, todas as fontes de mitologia acreditam que essas criaturas são tidas como metade peixe, embora todas as pinturas representam um seu visual diferente disso, já que elas deveriam mostrar uma cauda na vertical, como os peixes. E isso me desanima um pouco, sinceramente. Mas tudo bem, supera, né? Vai que é uma licença poética dos artistas que desenhavam sereia na antiguidade. Mas assim, se você ficou intrigado com esse exemplo, comenta aí. E o que pensou sobre esses mitos, né? E caso queira defender o visual estético das sereias, pode falar também, tá? E até uma próxima. Fui!